Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Você gosta de estudar? Você gosta de batata? Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de estudar e gosto mais de batata também. Sim. No Rasta News de hoje, iremos explorar as facetas de um tipo de brasileirinho caricato, que é capaz de atravessar rios infestados de piranhas, caminhar milhares de quilômetros com os pés descalços, pedir 10% do PIB, queimar royalties do pré-sal e até mesmo de engasgar na rola de um político, mas tudo isso sem nunca desistir do seu sonho de estudar. Os Charlinhos. O que é um Charlinho? Charlinho é um personagem fictício criado pelo grupo de comediantes Hermes e Renato dentro de uma série chamada Brasil Mulambo. A série conta a história de um guri, Charles Menezes, conhecido como Charlinho, o menino que só queria estudar. Em sua jornada para chegar na escola e poder estudar, o Charlinho se fode todo. Ele perde um dedo pra piranha no rio, ele pisa em caco de vidro, ele se esfola todo e ao chegar à escola, a escola tá o quê? Fechada, que estava em greve. Mas onde entra o arquétipo Charlinho no nosso imaginário popular? Bom, dizem que nos Estados Unidos da América o fetiche são os peitos e que no Brasil a unanimidade e o fetiche nacional é a bunda. Mas na verdade existe uma certa tara mundial que une os dois países em torno desta tal educação. Todo brasileiro tem aquele amigo que compartilha frases do Leonardo Boff, né? Fica falando ali que falta investimento e defende a tal da educação pública gratuita e de qualidade. Nesse caso, ele chama de grátis aquilo que ele mesmo defende que deveria custar 10% do PIB mais 100% dos royalties do pré-sal. A coisa grátis mais cara desse mundo, meu amigo. E um sinal de que esses que pregam a educação com tanto barulho não foram lá muito bem educados, porque não conseguem juntar causa e efeito. Então, esse tarado é incapaz de observar os custos sociais das suas ideias e quer entregar de lambuja o dinheiro suado do seu João para um burocrata ficar brincando de organizar o mundo e investir aonde? No próprio bolso, né? Porque a real é essa, meu amigo. Quanto mais dinheiro o governo destina à educação, mais departamentos, mais diretores gerais, mais ministros, é mais secretaria para estar cuidando deste dinheiro maravilhoso. E como diria o saudoso professor Raimundo, o salário, ó. O salário, ó. A estes fetichistas da educação chamamos de Charlinhos, ou, como também foram descritos por George Charles Rock III, ele se chama Charles. Que ironia. Em seu livro Education in America, Educacionistas. O educacionista é o cara que confunde gastar dinheiro com sistemas educacionais e escolas com educação. Os Estados Unidos adentraram o século XX como uma das nações mais letradas do planeta. Quem cuidava disso? Eram as igrejas, as associações de bairro, clubes. Daí veio o tal do Lyndon Johnson e a famosa guerra contra a pobreza, que terminou sendo uma verdadeira guerra de extensão da pobreza, como já bem explicou o economista Walter Williams no seu documentário Good Intentions. Daí em diante, a tendência geral foi aumentar os gastos com educação. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, os Estados Unidos gastaram 734 bilhões de dólares, se você juntar o estadual e federal, o que dá aproximadamente 14.500 dólares por pupilo, um pouco mais do que a Noruega gastou naquele mesmo ano. Aí o cara vai lá e dá um passeio em Nova York, e tu vai ver o quê? Tu vai notar umas escolas gigantes, com aquela arquitetura de presídio mesmo, né, com aquelas grades, cheia de adesivo e chavão progressista, e um monte de jovem de calça rasgada e com aquelas cuecas aparecendo. E aí nos vem a dúvida, o que é essa tal educação? Desde os tempos mais primórdios, a educação tem sido aquilo que situa o indivíduo no seu lugar no tempo e no espaço. Como foi que ele chegou ali, quais as questões mais importantes que a humanidade discutiu até agora e a que pé elas estão. Uma vez que você se situa neste rolê, você pode fazer aí o seu recorte, talvez fazer a sua crítica, talvez levar uma verdade mais restrita a uma verdade mais ampla que a contemple. E talvez até mesmo adicionar a todo esse conhecimento acumulado. Nesse sentido, a educação é realmente o ato de libertar o indivíduo. Ela mostra qual o frame, qual o quadro de possibilidades dentro do qual fazemos boas escolhas, com verdadeira liberdade. Porque a educação deve educar para as virtudes, é aprendendo as virtudes que nos libertamos dos vícios. E aí a gente transforma o jovem padawan em um indivíduo responsável, um homem rochedo. Mas para o educacionista brasileiro e americano, educação é número de matriculados, número de universitários e, paralelamente, na verdade, principalmente, desenvolvimento de consciência de classe. Ou seja, escola de formação de bigodes militantes. O jovem estudante de hoje, ele não é capaz de dizer nem o nome da esposa de Odisseu, mas ele já está apto a julgar toda a cultura ocidental como uma espécie de patriarcado colonizador e genocida e sente-se apto a sugerir novos paradigmas, como a gente se organizar na sociedade surubal dos macacos bonobo, por exemplo.
Gado demais. Gado demais. A educação como se encontra hoje é, na melhor das hipóteses, uma fábrica de técnicos, trabalhadores com um viés progressista. Isso apenas porque ninguém arranjou até agora alguma forma de bigodar na matemática, né? Mas as humanas tornaram-se esse moedor de salsichas militantes que a gente vê por aí, nas mais diversas associações de estudantes que não estudam. Você é estudante? Você é estudante? Sabe voar? Estudante. Você é estudante? Naturalmente, o Charlinho olha para a faculdade como uma garantia absoluta de progresso e ascensão. Ou pelo menos é o que deveria ser. Motivo pelo qual ele crê que jamais deve haver limites para se chegar a tal graduação prometida. A gente pode esfolar a raba do cidadão e perder de foco os resultados alcançados pelas nossas escolas e universidades no sentido de melhorar a vida daqueles que estão sendo educados. Os resultados práticos nunca são analisados. Tanto faz. Porque existe a certeza absoluta de que se a educação tivesse só mais aquele 1% do PIB, certamente tudo seria diferente. Mais uma dose. Vai lá, cara. Faz esse bem pra mim. Ou criar, então, uma nova CPMF. Vai dar tudo certo. A ideologia educacionista entrou tão profundamente no imaginário do brasileiro que, se você olhar até para a nossa direita tarada com esses slogans de painel empreendedor chamado meritocracia, a gente vai encontrar muitos que acreditam que a única solução para o país é mais escola. Ah, mas se a escola fosse particular. Ah, mas se a escola fosse sem partido. Ah, e se a moral e cívica voltasse para a escola? Ah, o homeschooling. Ninguém para se perguntar quem serão os professores, quem vai definir o currículo, quem vai ocupar os cargos necessários para o funcionamento dessa jossa, de quem é a responsabilidade da educação e como caralhos eu vou fazer para me educar antes de sair advogando educação para o resto do mundo, desconsiderando assim os outros fatores necessários para que a prosperidade prospere em uma nação próspera. Fazem isso influenciados pela influência influenciadora deste engabelamento quilingue que tem sido servido para nós desde os tempos mais primórdios, quando o coitado do Major Quaresma estava aí, cheio de livros que ninguém sabia por quê, porque não era doutor. Essa visão exclui os que estão fora da academia de qualquer papel mais relevante na melhoria do mundo, restando aos menos educados o papel de meros figurantes na vida, já que, ao não receber uma educação adequada, resta a eles simplesmente arranjar um empreguinho e nunca tentar fazer nada de significativo ou transformador na vida. No mundo real, as pessoas que vivem às margens desses grandes sistemas educacionais muitas vezes conseguem alcançar um nível de produtividade mais elevado do que a dos nossos doutores em rabalogia, né? E a estes doutores resta então o orgulho ferido ao descobrirem que são meras elites improdutivas, incapazes de produzir nada além de muito chorume e muita lamúria no dia 15 de outubro. Não se esqueçam que os bardos Chitãozinho e Chororó já disseram que ele não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Em Cuba, por exemplo, a ideologia educacionista foi capaz de alfabetizar a população rapidamente após a Revolução Cubana. O povo cubano também conseguiu deixar de ser a segunda maior renda per capita da América Latina em 1961 para se tornar um dos países mais pobres das Américas. Afinal, ensinar a ler para somente ficar fazendo o cidadão ler jornal com propaganda e estatista nunca levou, nem vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu lembro de uma vez que o embaixador Jopa Veloso estava em casa fazendo uma sopinha ali e conversando com um colega nosso que defendia que os Estados Unidos precisavam do Bernie Sanders para que eles tivessem universidades gratuitas, e ele falava sobre o drama de uma roommate dele que estava até hoje trabalhando numa birosca para poder pagar a dívida dos empréstimos estudantis dela. Para quem não sabe, o Bernie Sanders ele é um velho tarado que é uma mistura de Cristóvão Buarque com Lyndon LaRouche, que quer transformar a América numa Suécia aplicando políticas made in Caracas. Destino é Estocolmo, acreditam os panacas. A real é uma escala permanente em Caracas. É aquele cara que, para ser completamente biruta, ele só falta um pouquinho de juízo. Aí o Jopa virou para ele e perguntou: Mas tá, o que é que ela estudou? Antropologia. Tá, mas estudou isso por quê? Ah, porque ela quis. Então o embaixador perguntou: Então, não basta que ela seja uma especialista num assunto cuja produtividade é tão baixa que ela é incapaz de arranjar um emprego na própria área, você ainda quer que eu pague a faculdade e financie essa boêmia? Não, né? Aí não dá. A gente é músico, né, velho? Tipo, quando você diz pro seu pai, pra sua mãe que você quer ser músico, mesmo que ele não te diga, ele por dentro vai pensar um pouco assim: eita, lascou, meu filho vai ser cigarro, vai ser vagabundo. É justo, é correto. Seu pai custeou aí você, toda a tua vida, pra você virar e fazer essa escolha de... O filho nunca será um investimento que vai dar retorno. Como capital investido, ele é um desastre. O filho, né? Ou seja, o total de investimento será para que na adolescência ele te acuse de ser um monstro e vá depois para o terapeuta dizer que você estragou a vida dele, né? Então, por que as pessoas têm filhos? É um mistério.
Uma aluna minha me deu uma pista que talvez Maria Fernanda, que tem 2 lindos filhos, possa corroborar. Ao ter o primeiro filho, ela me disse, eu não sabia que eu tinha tanto amor dentro de mim. O filho se tornou um instrumento de conhecimento do seu potencial de entrega. Não dá certo, mas é bonito tentar. Então é uma aposta na esperança. Eu não quero aqui defender que ninguém sai por aí chamando filho de vagabundo, viu? Não é legal, nem é elegante, né? A minha mãezinha é uma santa por ter me deixado pular nessa vida estragada e confiar que tolete não afunda, né? Mas a gente também não pode proibir as pessoas de terem pelo menos um pensamento ali, no mínimo razoável. Né? A música, vagabundo, né? Design, é vagabundo, né? Antropologia, é vagabundo, né? Hotelaria, vagabundo. Arqueologia, é vagabundo, e além de vagabundo, ainda é pervertido o suficiente para ficar querendo passar o dia inteiro lá com aquele pincelzinho na mão, né? Cavucando os ossinhos de dinossauro. É o dinossauro, é o dinossauro. Quando chegar o carnaval, quero comprar 1 quilo de sal. Fica coletando aquelas adagas lá, aquelas frechinhas, tigela. Você não explode a cara desse Indiana Jones. Mas se nos Estados Unidos o Charlinho passa a vida inteira estudando e termina fazendo um pós-doutorado em dança lésbica do Zimbábue, e ele vai se perguntar por que é que ele está com 60 anos trabalhando no Starbucks para pagar a dívida que ele contraiu com o banco, pelo menos é ele quem paga pela sua escolha errada. Por sua vez, no Brasil, no que tange a chamada educação superior, a teta privada da nossa esposa é menor que a americana, mas a raba pública do Estado é muito maior. E o parasitismo é uma carreira completa, é um projeto de vida. E um programa de redistribuição de renda do mais pobre para o mais rico. Porque se você olhar a carga tributária brasileira, quem mais se fode com o imposto de consumo é o pobre. Esses impostos vão para custear essa parada toda aí. E quem é que vai para a universidade pública? É o filho do rico. É quem foi para a escolinha particular, estudar o cruzamento dos coelhos Himalaia, estudar ali o triângulo escaleno, não é isso? Daí você começa na escola, vai para a faculdade de Sociologia e enrola uns 5 anos. Depois engata na pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai enrolando tudo o que puder até chegar por volta dos seus 30, 35 anos, sei lá. Quando já não tem mais para onde correr, né? Aí você já começa a berrar e protestar que a sua classe não é reconhecida, nem valorizada pela sociedade. E pede o quê? Mais uma verbinha para mamar. Tava pouco, né? Daí você pode virar pesquisador, professor, desenvolvedor de projetos sociais, diretor de ONG ou alguma outra dessas porcarias que são só uma forma ordinária e vulgar de seguirmos mamando na teta, fingindo que existe algo de produtivo naquele doutor que come miojo e é incapaz de produzir sequer um ovo frito sem queimar. Se o Vampeta dizia com muita justiça que o Flamengo fingia que pagava e ele fingia que jogava, aqui temos um caso clássico, onde o Charlinho finge que estuda e depois passa a vida inteira fingindo que trabalha. E quem paga a conta somos nós. O Brasil se transformou finalmente na música do Cazuza, que o cara anuncia como vai levar a sua vida. Filosofia, eu quero uma pra viver. Ou então, sociologia, eu quero uma pra viver. Antropologia, eu quero uma pra viver. Comer tua tia, eu quero uma pra viver. Nada disso é por acaso, né? Isso tudo é piorado por conta do que já observaram os grandes magos de Montpellerin. Veja só você, a lei da natureza é mais ou menos a seguinte. Se uma pessoa ou empresa produz algo que as pessoas queiram e possam pagar, ela é recompensada com ganhos. Show! Se ela produz algo que as pessoas não querem ou não podem pagar, ela é punida com perdas, podendo até mesmo falir. No sistema educacional, assim como tudo que o governo se envolve, a lógica é o contrário. É a lógica do malandro. Quanto pior você produzir, mais você deve pedir por verbas e reclamar do seu salário, porque as coisas estão sendo mal feitas. Por outro lado, se o seu departamento for bem sucedido em oferecer algo à população, é sinal de que podemos até cortar um pouquinho ali da sua verba e passar para outra área. Algo de errado não está certo quando premiamos a ineficiência. Ou seja, o incentivo é você terminar fazendo o trabalho nas coxas. Isso é longe de dizer que a nossa crise educacional é uma mera questão de público versus privado. Eu fui para a escola privada e era uma porcaria lá também. Mas também não dá para ignorar essa questão dos incentivos, pelo menos no que diz respeito à eficiência. Então, Charlinho, foda, irmão. A maioria dos Charlinhos que eu conheço era tudo um bando de filho de rapariga no colégio, né? Todos os maconheiros ficavam matando aula do lado de fora, ficavam lá na cantina fumando cigarrinho, né? Olhando as menininhas ali, gado demais, arrotando cachorro quente como Coca-Cola, ervilha e batata palha. E agora fica o quê? Postando Cristóvão Buarque, Leandro Espiritual, é nossa educação pra cá, é educação pra lá, este é um país que não valoriza o professor. E pedindo verba, né? Achando que vão enganar o embaixador aqui, como se eu já tivesse me esquecido que lá na nossa época o meu professor de educação física era barrigudo. A minha professora de literatura falava Flamengo e que a minha professora de filosofia era mais burra do que o professor de educação física.
Então vamos parar de embuste, né? Vamos falar a verdade. Tem professor aí que precisa mesmo aí criar porco, porra. Uma vez que eles aprendam a criar porco, quem sabe, né? Ele possa entender alguma coisa da vida para ensinar para um garoto. O Harry Brown, né, já dizia que se resta alguma dúvida sobre o desastre da educação, pergunte aos próprios políticos. Então, espere para o ano que vem, porque todo ano de eleição os políticos reaparecem para nos contar sobre como a educação brasileira é um desastre. Aguarde e verá. Então, meus amigos, esse é o Charlinho. Essa figura escrota, essa figura chorosa, essa figura esdrúxula. Quando você encontrar um por aí, enchendo o saco e paletando uma escalinha no seu ouvido, não perca a oportunidade de saudá-lo como Charlinho. Pode dizer: tô vendo esse teu bigodinho de safado aí, viu? Seu proxeneta, sevandija. Aqui de longe já o vejo. Tem que falar mesmo, porque esse é o tipo de velhacaria patife que precisa ser demonstrada a todos, para que não restem dúvidas a respeito da bigodagem que nos cerca. E falando em bigodagem, vamos ao troféu bigodagem. O troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Paulo Freire, o patrone da educação brasileira. Paulo Freire merece o nosso troféu por uma série de fatores, dos quais eu quero salientar 2. O primeiro deles é por ele ser um enrolão de primeiríssima categoria. Paulo Freire é aquele cara que se esconde. Ele se esconde em múltiplas camadas. Primeiramente, ele se esconde pelo espetáculo das citações, né? É porque ele é o pensador mais citado do Brasil. Você ser citado por si só não quer dizer absolutamente merda nenhuma, meu filho. Paulo Freire foi um cara que surfou na publicidade da Unesco e do Conselho Internacional de Igreja. Poderia ser o Palhaço Chocolate ou o meu grupo de ostras de estimação amestrada. Não seria difícil ter várias citações, principalmente quando a gente leva em consideração aquele mecanismo de câmara de eco que eu já mostrei no nosso Rasta News sobre jornalismo. False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. A educação no mundo inteiro já é progressista, porra. Aí chega lá um cara e fala as mesmas bostas que eles estão acostumados a ouvir, né? Só que vindo de um país tupiniquim, de terceiro mundo. Poxa, esse cara aqui, ele merece toda a atenção do mundo. É um grande engabelamento quilingue. Mas como o brasileiro tem essa tara por honrarias patifes, este dado dá uma aura de sacralidade ao nosso apóstata pai dos filiteus. Pai dos filiteus é foda. Ao nosso apóstata pai dos filiteus. Por que eu não consigo falar filisteus, porra? Qual é a dificuldade, Rasta? É o método Paulo Freire? Ao nosso apóstata pai dos filisteus. Outra camada que esconde Paulo Freire é a camada de charlinhos brasileiros que o defendem com unhas e dentes. Existe uma multidão de cuspidores de platitudes que agem como se fosse um bando de kobold possuído ali por um spell de ilusão de um sorcerer meia-boca level 4. É o mesmo tipo de gente que cai de 4 quando um leandro espiritual da vida diz algo como um cavalo morto é um animal sem vida. É o tipo de gente que compartilharia uma citação com a foto de Isaac Newton dizendo que a diferença entre a evacuação e o sexo anal é meramente vetorial. Quando você passa dessas duas camadas protetoras, você chega no encanto mesmo, que é o hermetismo freiriano. O hermetismo não é nem de longe uma invenção freiriana. Basta a gente dar uma olhadinha num Althusser da vida, que foi muito maior que Paulo Freire, e encantou os jovens parisienses com as suas abracadabras, tipo essa daqui. Essa não é apenas sua situação em princípio, a que ocupa na hierarquia de instâncias em relação à instância determinante, na sociedade, a economia. Tampouco é a situação de fato, caso na fase sob consideração, ela seja dominante ou subordinada. Mas sim, a relação desta situação em princípio, isto é, a mesma relação que faz dessa situação de fato uma variação da invariante estrutura em dominância da totalidade. Puta que pariu, né? Pelo menos a língua de Mordor era inteligível, né? Bom, esse trecho do Althusser é de um panfleto chamado Por Marx. O trecho do Sauron é muito mais inteligível, está lá no O Anel. Ou seja, o panfleto Por Marx, a gente só sabe dele que ele é a favor de Marx. É tudo isso que a juventude precisava entender lá na Paris de 68, quando esse tipo de bruxaria estava correndo solta. Era queimar o anel, só que sem destruir o anel. Algo muito similar acontece com Paulo Freire. O seu trabalho mais requisitado é o tal da pedagogia do oprimido. E isso é tudo o que você entende dali, o título. O que a gente vai encontrar lá é uma crítica ao que ele chama de uma educação bancária, que é um negócio super vago e que pode se aplicar basicamente a qualquer relação normal entre professor e aluno. É tipo assim, você não sabe isso aqui, eu sei, então escuta e aprende. Essa relação é chamada de necrófila,
porque implica a supressão do aluno e a superposição do homem pelo homem, no caso o professor pelo aluno, e que isso favorece a sociedade do opressor, ao passo que a tal da pedagogia do oprimido deve ser apenas uma troca entre saberes diferentes. Tá, tudo bem, muito bonito. Mas e aí, quando eu for aplicar a prova de álgebra linear no menino, quem tem que mostrar que sabe é ele, porra, não eu. Não, mas isso não é biófilo. Ah, beleza, então. O que é biófilo, Paulo Freire? A revolução. A revolução é biófila, é criadora de vida. Ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Olha esse abracadabra aqui, meu amigo. Junta o Lé com os Crash e basicamente o que está sendo dito é que se o revolucionário achar que você é contra o maravilhoso processo revolucionário dele, ele tem o direito de te matar, porra. Bom, não é nenhum segredo que Paulo Freire era admirador do genocida Mao Tse-tung, flagelo dos pardais e da humanidade. Essa pedagogia aí não é pedagogia nenhuma, né, porra? É pura panfletagem. Você deve sair criticando tudo e todos, mesmo que você não saiba porra nenhuma sobre nada. Mas jamais, jamais você pode criticar a própria pedagogia do oprimido. Meu amigo, a maneira mais fácil de você escravizar uma pessoa mentalmente é você dizer que ela tem que ter suas próprias ideias e pensar criticamente. A pessoa simplesmente vai continuar possuída por um monte de chavões e ideias de outras pessoas sem jamais fazer aquela anamnese necessária para o negócio. Porque para isso precisa de disciplina, porra. E precisa de humildade. Aquela humildade de saber que não sabe e de se orientar por quem sabe. O segundo aspecto de Paulo Freire, que dá grande áreas de bigode a este troféu, é o tão famigerado método Paulo Freire. A gente escuta falar dele, a gente escuta falar de algumas aplicações ali, mas a real é que ele não é aplicado no Brasil, né? A sombra que Paulo Freire projeta na nossa educação é a sombra da verborragia panfletária de Paulo Freire e seus efeitos danosos na atmosfera educacional brasileira, principalmente pela capacidade quilingue do nosso povo e malandra de macaquear e improvisar com meia dúzia de chavões. Quer ver? Ó, eu posso virar um freiriano aqui, agora. É preciso que o povo oprimido seja capaz de olhar para a situação concreta de maneira crítica, para que possa encontrar o seu verdadeiro lugar na estrutura. Lugar este que, nas atuais condições, encontra-se velado por uma camada ideológica que serve às forças do opressor, cuja educação bancária irá lutar com todas as suas forças para manter-se. Amigo, se eu soltar uma dessa aí na mesa do Bar Central lá em Recife, todo mundo vai concordar comigo, embora eu não tenha dito basicamente merda nenhuma. Mas isso não é o método Paulo Freire em si. Você conhece alguém alfabetizado pelo método Paulo Freire? Quantos são os grandes escritores? Quantos grandes ensaístas, dramaturgos, filósofos? É um negócio especialmente bigodeiro esse negócio de patrono da educação brasileira. Que, veja, a educação brasileira é uma merda, é uma das piores do mundo, todo mundo sabe disso. Se ele é o patrono e a educação é uma merda, então ele não é patrono de porra nenhuma, é um palhaço. Ah, mas o método Paulo Freire não é utilizado no Brasil. Bom, então ele não é patrono de porra nenhuma e é palhaço ele e quem o nomeou para tal posto. Porque a gente fica repetindo as besteiras da verborragia dele, da pedagogia do oprimido. Então é aquele, ele é culpado e não culpado ao mesmo tempo. A escolha é sua, mas responsabilizado ele nunca será. O cara ele é tipo o bigode de Schrödinger, meu amigo. A Paulinho, o troféu bigodagem. Rasta, já viajou para a Europa? Gostou? A viagem mais longa que eu já fiz foi pro mercado de peixinhos comprar coentro, mas tava fechado. Rastão, já ficou mais louco que o Lobão tentando explicar pro Olavo que o rock que ele fazia nos anos 80 era alta cultura? Meu amigo, esse nível não, mas eu já fiquei louco no nível Nicolas e Nando Moura discutindo em inglês. Yeah, do you want to talk in English now? Let's speak in okay, English. let's go to the debate in English, so. Okay. Okay, we can make it. We can Because make my it. English, you said that is very bad. Rasta, tudo bem eu fazer meu trabalho da faculdade baseado no resumo ao invés do livro este do Paulo Freire? Olha, minha filha, se você for fazer um trabalho a favor de Paulo Freire, não tem problema nenhum. Ninguém vai perguntar se você leu ou não. É só você, tipo, pegar o jeito dele falar e você macaquear aquilo ali. Não tem problema você usar o resumo. Agora, se você quer criticar Paulo Freire, aí já não dá. Aí já não dá, porque aí as pessoas vão atrás de você. É o dinossauro, é o dinossauro. Quando chegar o carnaval, quero comprar 1 quilo de sal. É o dinossauro, é o dinossauro. Quando chegar o carnaval, quero comprar 1 quilo de sal. Por que é que o dinossauro não existe mais no mundo? Porque ele morreu na explosão. Ainda teve um coé, dinossauro morreu na explosão. Porque não coube, foi na Arca de Noé. É o dinossauro, é o dinossauro. Quando chegar o carnaval, vou comprar 1 quilo de sal. O dinossauro, é o dinossauro. Chegar o carnaval, vou comprar 1 quilo de sal. Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. No Natal, é comum entregarmos presentes como forma de demonstrar o nosso amor, o nosso carinho por alguém. Mas existem presentes que são descartáveis, já outros são mais duráveis.
Neste Natal, dê um presente que vale para a vida toda: o conhecimento. Apenas que você conhecimento.